Desafio 39. Passe um tempo orando individualmente. Então escreva uma carta de comprometimento ao seu cônjuge. Inclua a razão pela qual está se comprometendo com este casamento até a morte e que decidiu amá-lo, não importam as razões. Deixe em algum lugar onde o seu cônjuge possa encontrá-la. Então nós estamos chegando no penúltimo dia do desafio. E ainda há pouco eu estava refletindo. Até bem pouco tempo atrás, a palavra era uma coisa que não tinha volta. Quando você fazia um acordo com uma pessoa, quando você apertava as mãos dela dando a sua palavra, como diz o ditado, né? Podia chover canivetes, mas aquilo era cumprido. As consequências daquela palavra, as consequências daquele acordo, as consequências daquilo que havia sido feito, sido acordado, iam até o final, até as últimas consequências mesmo. Até algumas décadas atrás, poucas décadas, dificilmente se ouvia falar em divórcio. Porque o acordo, o juramento, a palavra que era dada no altar era algo valiosíssimo e de peso. E acontecesse o que acontecesse, as pessoas levavam até seus túmulos aquele compromisso que tinha sido feito não entre homens, mas com Deus. Deus no centro, Deus como aliança. Hoje nós vivemos uma certa cultura do relativismo, uma certa busca e cultura do hedonismo, o prazer acima de tudo, e as pessoas confundindo felicidade com prazer, pensando quanto mais prazer tiver, mais feliz será. E o que se revela ao passar dos tempos, ao passar dos dias, é um movimento justamente o contrário, porque o prazer não traz felicidade. A gente pode comprovar isso no crescente número de divórcios que tem sempre aparecido. E a palavra que antes não tinha volta, hoje ela não tem validade alguma. Porque as pessoas perderam o sentido da responsabilidade de um juramento, de um sim, dado não apenas para outra pessoa, mas também para Deus. E antes de nós colocarmos para executar o desafio de hoje, que é o de escrever uma carta, nós precisamos pensar o que de fato é o amor. Porque nós perdemos também o referencial do amor. O amor passou a ser uma coisa banal. Assim como a palavra adorar, antes usada apenas para Deus, hoje você usa adorar, que era o ápice de uma admiração e era dirigido apenas para Deus. Hoje você adora um bolo, adora um vestido, adora uma banda musical, uma dupla. Você adora qualquer coisa. Nessa cultura do relativismo e da banalização. Mas é necessário que nós resgatemos o que de fato é um amor. Na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 8, ele nos revela o que é o amor, a profundidade e o peso do amor. Ela revela: o que não ama não conhece a Deus, porque Deus
é amor. E eu quero frisar isso. Deus é amor. É incondicional. E aí nós lembramos da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, porque ali está de fato o que é o amor. É o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que tudo perdoa, independente do que tenha vivido. E aí é necessário que você se comprometa a cumprir o amor, que antes de qualquer coisa também é atitude. Independente do que tenham feito a você, independente do que você tenha vivido, experimentado, independente da rejeição, independente da traição, independente da indiferença. Você precisa fazer valer a sua palavra. Não existe a cultura do descartável. Às vezes, nos meus direcionamentos, eu ainda falo, Não há escolha, não há opção. Você deu a sua palavra, e essa palavra deve ser levada até o túmulo, porque Deus é amor. O seu referencial de amor deve ser Deus. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo perdoa. Naquela noite em que Jesus estava sofrendo a agonia mortal, sabendo que iria passar por um infindável sofrimento, ele chamou os seus discípulos para acompanharem a ele no Horto das Oliveiras para que pudessem rezar. Aqueles mesmos discípulos que outrora haviam prometido a ele que ficariam junto, que estariam junto com ele até o fim, que nunca abandonariam o Mestre e que nunca negariam o Mestre, aqueles mesmos discípulos foram capazes de dormir enquanto Jesus passava por uma agonia mortal no jardim. O mesmo Pedro que havia falado que amava Jesus, que nunca o abandonaria, foi capaz de negá-lo por 3 vezes. E mesmo diante de tantas falhas, mesmo diante das negações, mesmo diante daqueles que não foram capazes de permanecer com ele, que dormiram enquanto ele estava sentindo aquela infinita agonia mortal, Jesus mesmo assim continuou amando. Jesus, mesmo com todas essas falhas, mesmo que ninguém mereça, Jesus ama, simplesmente ama. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O amor de Deus é imutável. E esse amor é a fonte do nosso amor conjugal. É por isso que o amor conjugal, ele é imutável. Ele não perece, ele não depende de merecimento, ele não depende de uma resposta positiva, ele não depende para existir de que o outro o corresponda da mesma maneira. O amor é amor e nunca perece, porque a fonte é Deus e Deus é imutável. Portanto, não existe falar que o amor acabou. Pode ter acabado a paixão, pode ter acabado algum tipo de sentimento, mas o amor, quando é verdadeiro, ele nunca acaba. E como Márcio disse, o compromisso que existe no sacramento do matrimônio é um compromisso para sempre. É um compromisso de decidir amar até o fim, até a morte. Por isso hoje, a nossa penúltima proposta desse desafio é que nós possamos primeiramente orar. Antes de escrever qualquer coisa, nós vamos nos colocar em oração. Entregar a Deus tudo o que aconteceu nesses 38 dias anteriores, todas as tentativas, todas as frustrações, todas as tentativas de sucesso, tudo que deu certo, tudo que também não deu.
Nós vamos colocar tudo isso na presença de Deus, entregar a Ele, reafirmar o nosso compromisso de, a partir desse desafio, mudar a nossa postura, o nosso compromisso primeiramente com Deus e depois com o nosso cônjuge. Nessa oração nós vamos colocar todas as nossas dificuldades, pedir que o Espírito Santo esteja nos capacitando a cada dia para que possamos ser melhor esposo, melhor esposa. E nessa oração eu te convido a fazer um exercício muito importante. Você vai fazer uma meditação, vai imaginar a seguinte situação. Você do lado de um caixão, velando o seu esposo ou a sua esposa. Você participando do último momento ao lado dessa pessoa. Em oração, na presença de Deus, você vai imaginar essa situação. Você vai imaginar como seria você ali, pensando que poderia ter sido feito e não foi feito. O que poderia ter sido evitado e não foi evitado. Como você poderia ter amado e não amou. E depois de fazer esse exercício, na presença do Espírito Santo, é que você vai pegar a sua caneta, o seu papel e escrever essa carta, reafirmando o seu compromisso de amor, de respeito, de perdão, de tolerância, o seu compromisso matrimonial, a sua fidelidade até o fim, até que a morte os separe. Você vai reafirmar esse compromisso através das palavras e aproveitar para dizer ao seu esposo aquilo que você deseja fazer, aquilo que você deseja ser, enquanto ainda há tempo, enquanto você ainda tem oportunidade. Não espere chegar ao dia em que você vai perceber que o tempo passou e você não tem mais oportunidade de fazer o que poderia ter feito. Então reafirme o seu compromisso e tome a decisão de fazer tudo o que você pode, tudo o que lhe é possível, com a força do Espírito Santo, para manter vivo este compromisso e este amor até o fim. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.